Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, Dom. É um prazer recebê-lo aqui hoje no nosso Ponto de Cultura, programa de entrevista Café com Prosa, entrevistadora Cláudia Maila Calite, produtora cultural. E hoje você é o nosso convidado, Rômulo Márcio, Dom, ou Jim, né? E o tema é cultura afro-brasileira das Minas Gerais. Na data de hoje, 20 de 4 de 2025, no horário que não é mais 20h30, né? Estamos a 22h25, não é isso? E o Rômulo Márcio, ele é conhecido como Jim, ou Dom, né? Capoeirista, agricultor urbano, promotor de agroecologia, agente ambiental, batuqueiro, sambador, feirante, percussionista e morador do aglomerado do mundo. São das manifestações afro-brasileiras e o resgate da cultura local. Dom, muito boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Ponto de Cultura Café com Prosa. Nosso Ponto de Cultura IDR. Boa Desculpa. noite. Boa noite Boa a noite. todos. É uma noite muito feliz para mim estar aqui conversando com vocês, né? O assunto é um assunto de construção, né? Papo interessante, coisas que a gente conversa com várias pessoas aí, que é melhorias, evoluções, essas coisas aí, tudo aí, que é coisas do bem, coisas positivas para a gente caminhar para frente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou aberto aí a responder as perguntas que vocês prepararam aí, né? Ser entrevistado sempre é muito legal. E aí, vamos junto aí nessa conversa com vocês. Bacana demais, Dom. Então, vamos lá. Dom, diante do cenário atual no estado de Minas Gerais, com a finalização dos resultados da PEN 2000 da Secult Minas Gerais, você enxerga a riqueza, aliás, a inclusão das comunidades tradicionais e suas riquezas culturais no universo oficial da cultura mineira. E você acha fácil ou difícil que os novatos ingressem para mostrar a sua arte? O que você acha? Bom, para novato, tudo é difícil, tudo é obstáculo, tudo é a primeira vez. E para todo novato, ele tem que ter persistência para ele deixar de ser novato um dia. Ser novato é ser semente. Tem que passar por essa prova. Todos nós fomos sementes um dia, todos nós fomos novatos nas coisas que hoje a gente está de frente de câmeras falando. Então, para os novatos, é continuar, porque esse momento foi para alguns novatos, mas para um tanto de gente a segunda vez, para outros a terceira, para outros a 10ª. O resultado nunca é importante, sim o caminho que foi construído. Então, para os novatos, não se preocupem com nada, é esse momento. Quem conseguiu entrar, ótimo, continue assim. Quem não conseguiu, melhor ainda, por mais que doloroso que isso seja, porque o que faz a construção é o caminho, e vão ter outros momentos iguais a esses, que a gente já tem um tempinho que está nessa caminhada, você vai percebendo que todo ano tem verão, às vezes o verão é um pouquinho diferente, mas todo ano tem verão. Depois da lua minguante, com certeza vai vir a lua nova. Pode ser com chuva, pode ser sem chuva, mas vai vir novamente. Então, novamente, para quem está no meio, é isso, é mais um. Mas para os novatos, não desanimem. Foi um processo, assim,
É complexo, mas graças a Deus hoje enriquecedor, tá? Porque temos hoje acesso, graças a Deus, a tecnologia, essa energia, que para muitos é até uma divindade a tecnologia, né? Uma força natural a tecnologia, o desenvolvimento, né? Essa construção, que nos permite hoje ter tecnologias que vamos buscar mais, porque se a gente não tivesse essas tecnologias, a gente não ia conseguir colocar ninguém em lugar nenhum. Então, hoje a gente tem essas tecnologias aí, e aí tá isso, né? Tá essa corrida. Quem se organizar melhor, quem buscar autoconhecimento, buscar formação, vai encontrar. É leis herméticas, não tem como fugir disso. Não se preocupe com o processo, procure continuar suas formações, tem o YouTube, tem o Instagram, procure mais, envolva mais e faça disso sua vida. Envolva mesmo, já que você está envolvido. Vai dar resultado uma hora. E depois você pode ter outro prejuízo. Não conseguir, mas tem que continuar. Porque é a resiliência que vai fazer alguns conseguirem realizar seus sonhos. Infelizmente, não são todos, mas essa é a realidade da vida madura. Não são todos que vão conseguir, mas os que vão conseguir, não desanimem, continuem indo, porque eu tenho certeza que resultado todo mundo vai ter. Bom, parabéns. Bom, no estado de Minas Gerais está se formando um movimento dos capoeiristas por uma certa organização para a maior participação no meio cultural das políticas públicas do município, dos municípios, né, e dos estados. Você acha um movimento mais político ou você acha que existe a legalidade e a participação dos capoeiristas mineiros como um todo? O que você acha? Tem como um todo. Graças a Deus, hoje a gente com muita convicção pode falar, não vou citar nomes aqui para não deixar pessoas de fora. Todos são importantes para nós da capoeira, principalmente de rua. Todos os nomes, o angolo, o regional, o contemporâneo, todos, desde que esteja fazendo coisas que condizem com a tradição, está dentro do fundamento. Nós não estamos mais preocupados só em quem toca melhor ou quem joga melhor. A gente já está no meio político. Alguns até estão no meio da politicagem, mas a maior parte está no meio da política. Tem vários aí, muitos por aí, na verdade, que tem muitas falas boas, a maioria tem as falas boas. O que a gente tem que ter cuidado, todos nós, é com o nosso ego. Nosso ego não pode ser maior do que o conjunto todo. Todo mundo está com um bom trabalho, assim, é muito feliz hoje a gente ver politização dentro da capoeira. É importante demais ter as desavenças, mas assim, não é desavença que um vai bater no outro, não existe isso mais. Hoje a gente já está em outro âmbito de discussão. Não é porque o ponto de vista do outro está errado ou está certo, não. Tá, isso tem também dentro de todas as manifestações, mas isso tem que ser construído, só que ainda não está nesse momento. A gente ainda não é cooperativo e colaborativo. Porém, é muito importante e legítimo que todos esses que estão fazendo, e a gente sabe os nomes de quem estão fazendo, e esses mesmo que estão fazendo mesmo, com seus erros e acertos, parabéns a eles que estão fazendo, porque se eles não estivessem fazendo na resiliência, muitos avanços para a capoeira não iam estar chegando das suas mais variadas formas. Cada um contribui de um jeito. Uns contribuem de uma forma, outros de outra. A forma que eu tenho como contribuir é passar informação. Muita gente me pergunta sobre a outra pessoa, e eu não vou falar de pessoalidade, vou falar, presta atenção no que o outro está falando. Faz sentido para você? Para mim faz. Então, isso serve para a capoeira, isso serve para as manifestações em geral aí que estão buscando líderes. A gente sabe que 2026 é um ano importante aí. Como de 2 em 2 anos são anos importantes para a política. Eu vejo muito pouco politicagem. Politicagem é ali os seus porcento que não. Porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, se eu procurar coisa ruim, eu vou achar coisa ruim, mas eu não estou mais procurando coisa ruim, estou procurando coisa boa. Então, tem um movimento forte acontecendo, tem coletivos organizando e que tenham mais, então precisa ter fóruns, federações, a gente precisa discutir, conversar, porque a capoeira
está em leis, tem um monte de coisa que a gente precisa discutir, ela influencia a vida de muita gente diretamente, mas muito mais gente ainda indiretamente são os familiares desses participantes que colhem os benefícios. Ela é uma defesa pessoal, ela é um esporte, ela é muita coisa aí. Então, assim, de verdade, hoje a gente está muito bem representado. Tem questões internas, tem, mas todo estado tem, e isso é ótimo, está acontecendo. Então, assim, para a questão estadual mesmo, sabe quem tem maior benefício com isso? As pessoas que estão tendo projetos bons de capoeira, porque vai ter mais vídeo, vai ter mais movimento, e essas questões de discussão, elas são bem internas, tá? A gente está evitando também divulgar o que não é, o que não contribui, não é só da capoeira não, porque o que a gente tem que divulgar aí é coisas boas para coisas boas vir para a gente. Ok, muito bem. Bom, como batuqueiro e sambador, quais são as suas contribuições culturais para o cenário cultural da capital mineira? Bom, com a capoeira, né, principalmente aí, que foi a base para tudo, mas eu participo de um coletivo, né, que minha companheira é a responsável, que é a Cia Motumbá, trabalha com dança afro, hoje de uma forma assim até mais velada, uma forma mais interna mesmo, né? A dança afro é uma ferramenta muito potente, muito importante, que também não é falada, que é muito marginalizada por estar muito próximo das religiões de matriz afro-brasileiras. E aí, dentro disso tem trabalho de percussão também. Hoje a gente já não está mais no âmbito das escolas, porque a gente já deu muita oficina nas escolas. Essas oficinas aí que eles pagam um valor X pela hora aula, que a gente sabe como é que funciona todo esse processo, né? E graças a Deus que a gente passou por esse processo, é importante passar por esse processo, porque aí você gasta tempo praticando a manifestação, ensinando para as crianças, ensinando para os adolescentes, recebe um valor que é muito baixo por isso. A gente tem que buscar formas, né, de manter nossos recursos e viver dentro da cultura. E falar de recursos é um assunto delicado, porque não depende só do externo, depende também de uma questão de educação financeira que os agentes culturais, os mestres, professores, as pessoas têm que ter. Então, tem todo um processo na hora que você vai desenvolvendo, fazendo de outra, né, manifestações tipo batucar. Batucar pode ser muitas coisas, pode ser em muitos lugares, sempre no intuito de contribuição, porque às vezes você chega em um lugar que está tendo uma oficina de percussão, de dança afro, e não tem ninguém ali para poder contribuir. Então o batuqueiro, ele contribui de várias formas, em várias manifestações, então ele acaba tendo um pouco de um conhecimento de várias, porque tem muita manifestação que não está na mídia, não está na moda, e o samba de roda é uma delas, principalmente o samba de roda do recôncavo baiano. A capoeira tem uma relação muito grande com o recôncavo da Bahia, todo mundo se fala de Salvador, mas o recôncavo é lugares de figuras lendárias como Besouro Magangá, que é tudo isso que se fala, mas é muito mais do que tudo isso que se fala, né, desse poder ancestral e oculto que a capoeira carrega. E também o samba de roda, que é uma manifestação muito. O samba é Brasil, o samba é mundo, o samba nossa, ficaríamos hora aqui falando do samba e suas derivações, porque o samba, se você falar em chorinho, se você falar em bossa nova, se você falar em samba reggae, se você falar em partido alto, tia ciata, e aí samba chula do Recôncavo Baiano, onde a gente tem a felicidade de, por ter esse intercâmbio, principalmente com a Bahia, né, e o seu Recôncavo, tá lidando com os mestres e mestras sambadeiras, e o samba chula do Recôncavo Baiano é tombado como patrimônio. Então, assim, ele tem essa diferenciação porque ele tem toda uma mística que é até chato tem hora, porque tem a hora de entrar, a hora de bater palma, é uma construção, mas é uma coisa de educação de uma sociedade, às vezes é uma cidadezinha que é a forma de moldar a educação daquelas pessoas, porque aí você sabe entrar, saber sair, isso tudo é educacional, a cultura é educação o tempo todo, a oralidade. Então, assim, é muito especial e às vezes é complicado trazer isso para dentro de Belo Horizonte, porque às vezes você está numa roda de samba,
tá quebrando, todo mundo quer sambar, ninguém quer esperar a sua vez e tem todo esse processo. Então, e passar isso para as pessoas de uma forma, educar as pessoas sem ser uma pessoa chata, uma pessoa arrogante, é uma construção que leva tempo, que a gente vai aprendendo, porque nenhum desses mestres que eu falei para você que a gente conviveu nessa caminhada fizeram isso. Nenhum mestre que eu vi, de vários aí que a gente teve a oportunidade de conviver, inclusive o Moa do Catendê, antes de ser assassinado, a gente estava com ele em Salvador e ele já discutia várias coisas. Se foi um mestre de capoeira reconhecido mundialmente, foi assassinado do Dique do Tororó, assim, por uma questão política, mas não é nem por causa dos caras políticos, é porque a situação da violência, a situação do ambiente que propicia isso, nos grandes guetos que saiu a cultura importante do Brasil aí, e aí ninguém fala disso. Então, assim, esses mestres nunca ensinaram, tem que ser assim, é assim, nunca foi. É uma forma de perpetuar a cultura oral, de uma forma que você também vai passar para as outras pessoas, de uma forma que a pessoa entenda sem ser opressora. Tá? A cultura popular também traz muito isso. Então, hoje a gente está nesse exercício de algumas ações, alguns intercâmbios, pessoalmente também, eu percebi, por causa de um livro que chama A Vida Secreta das Plantas, que existem muitos universos, igual existem muitos oceanos. Então, não é porque você não está indo para onde todo mundo está indo, que você está indo para o caminho errado. E existem várias redes que são interessantes aí também de construção, porque da vida nada se leva, a gente faz e simplesmente faz ajuda nessas conexões no mundo e entra numa coisa que você falou lá atrás, somos engrenagens, e aí nós vamos engrenando uma coisa na outra aí, sempre, sabe, participando sem envolver, mas tentando trazer dessa forma, porque também não dá para trazer a cultura da Bahia para cá. Aí é uma outra discussão que também a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é uma coisa que a gente não gosta de fazer na capoeira. Aí um exemplo, eu vou chegar em outro país e vou impor minha cultura. Então, assim, até nesses encontros nossos, a gente tem que ter uma conscientização, uma humanização, porque não é um melhor do que o outro, nem mais antigo, nem mais nada. São manifestações que coexistem e só existem para que nós, seres humanos, desenvolvamos valores de coletividade, estar em sociedade, porque isso tudo ninguém vai fazer sozinho, vai precisar das outras pessoas, né? Claro, verdade, Dom. Realidade mesmo. Bom, a sua origem neste meio cultural, ela foi influenciada por quem? E após esses anos de estrada cultural, quais são as suas esperanças de realizações pessoais e coletivas? Fique à vontade. Olha, em 98 eu começo, né, capoeira, e ali, igual eu falei, pela capoeira, a capoeira é o portal, né, o veículo que me possibilitou e possibilita estar em vários ambientes, em várias manifestações. Nesse meio aí, assim, eu tenho que citar o nome do grão-mestre Dunga, né, que é a referência da capoeira de Belo Horizonte. Eu não vou citar nome aqui da capoeira de Belo Horizonte e de Minas, porque senão eu vou correr o risco de deixar pessoas importantes de fora, porque todos são importantes dessa construção. Mas principalmente o povo daqui da minha cidade e do estado que eu estou, porque por mais que a Bahia seja um celeiro, que a capoeira do Rio de Janeiro aconteça muita coisa, que São Paulo tem suas particularidades e a capoeira esteja no mundo, quanto mais eu rodei, mais valor às pessoas da minha cidade eu dei. Então, assim, todo mundo, todos os mestres, todos os contramestres, até aquele aluno que passa na vida da gente e ensina alguma coisa, são pessoas que merecem esse momento, assim, não vou citar nome, mas são pessoas importantes nessa construção que a gente faz. E é o tempo todo isso, porque a gente aprende com um aluno novo e com um mestrão mais velho, e muitas vezes a gente aprende o que não fazer, tá? Muitas vezes a gente tem que aprender o que não fazer, né? Sempre que a gente aprende o que tem que fazer e ter essa linha tênue. Então, você tem que citar o nome do grão-mestre Dunga, que foi um cara referência, assim, foda, assim, até hoje, graças a Deus, está vivo, com saúde, cantando e fazendo música.
Marlene Silva também, eu vi em alguns momentos aí tocando dança afro, para algumas professoras, e também no tempo da dança afro também eu acompanhei, para aprender a tocar também é legal, a dança afro também é um portal também maravilhoso para quem quer aprender percussão também, sem se envolver muito porque a religião não é para todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem interesse, mas tem coisa que é só da religião, não adianta. Você vai ter que passar pela. Não adianta você querer uma coisa, vou aprender isso aqui. Não, você vai ter que passar pela religião. Mas a percussão, a música permite, né? Então a dança afro também é um portal muito legal para percussão. Então, assim, a Marlene Silva e os seus percussionistas também foram porque ela foi uma mestra e tem uma história muito determinante na dança afro brasileira, né? O Mercedes Batiste, né, no Rio de Janeiro. Então vale a pena também pesquisar isso aí, quem gosta da dança. E às vezes, depois, por causa da globalização, chegaram vários grupos étnicos com percussão do outro continente, da África também aqui, né? Mas dentro da diáspora, cada um no momento. Então, esse modelo que aconteceu aí na expansão das culturas aí, em década de 60, 70, 80, aqui estava muito próximo a capoeira, vários capoeiristas se tornaram bailarinos afro e largaram a capoeira, né? Montaram escolas, igual Orlando Escovão também, que eu fiz umas aulas de dança moderna com ele também, ele era capoeirista, nunca entendi porque que ele largou a capoeira e foi para dança, talvez acho que porque a capoeira luta muito, sabe? Na capoeira é uma luta, todo mundo, na dança, não, eu vejo a capoeira Angola aqui de Belo Horizonte, é uma luta, e luta tem vários contextos, mas também tem uma luta de você com você mesmo, né? Então, você com o outro, ela é uma defesa pessoal, te ensina muitas coisas para a vida. Então, tem hora que tem que ser, para não machucar em outras áreas, né? Muita gente boa da capoeira que passou também, influenciou também, né? Tem o Mestre Boca, que é a referência da capoeira de rua. O Mestre Boca é um grande acadêmico também da capoeira, que é um cara que está nas duas instâncias, está dentro da academia também, é uma referência, conta a história da capoeira de Belo Horizonte. Então, uma hora a gente vai fazer uma dessa aqui, só falando da história da capoeira de Belo Horizonte. Tem a ver com a feira hippie, tem um monte de história que, para quem é de Belo Horizonte Mineiro, fica sabendo, né? Altas histórias com relação. A capoeira está em tudo, né? História do Brasil e tal, muita coisa. Então, assim, teve essas pessoas aí que passaram. E a outra coisa que você me perguntou foi o quê? O que eu te perguntei foi sobre esses anos de estrada, né, cultural e assim, a esperança nas realizações pessoais ou coletivas. Quais são as suas esperanças? Esperança a gente tem que ter todo dia, né? Esperança de acordar vivo, né? Acordou vivo, pô, beleza, acordamos vivo. Agradecemos aí e vamos embora para aquele dia, porque o legal da gente estar sempre fazendo coisas é que depois de um tempo para de fazer sentido a gente lembrar ou preocupar com o que foi feito ontem. Você simplesmente levanta e faz. Porque o que você faz hoje vira passado daqui a pouco. Então, eu não tenho muito mais ficado apegado em ter felicidade ou frustração nas coisas que a gente pega e faz. A gente simplesmente pega e vai fazendo. Porque uma coisa vai virando cíclica a outras coisas. Claro que tem uma conexão com para ver se está tudo funcionando bem, né? Conforme as fases da Lua, conforme as estações, as coisas vão caminhando, né? E aí, quando a gente sabe para onde que está indo, fica tudo mais fácil. E nesse caminho de saber para onde está indo, eu acho que a maior realização é não ficar parado, porque a água parada dá dengue, né? Água parada adoece, então jamais ficar parado, sempre para frente, sempre caminhando, sempre procurando, né, os, os valores, que assim é muito legal essas coisas das religiões, porque 98% das religiões, elas falam das mesmas coisas de formas diferentes, né? Tanto a cosmogonia das religiões de matriz africana, tanto religiões mais orientais, elas sempre vão
vão caminhando para esse processo, né? E aí, se a gente tem expectativa, fica, você sabe, você fica tipo, é isso, não, você vai fazendo. Se você vê que o sinal deu que não é para fazer, você fala, não vou fazer mais isso. Mas você vai buscando, e assim, até a Bíblia codifica isso melhor, mas né, com os mandamentos lá, com aqueles processos do que você tem que fazer. Dentro da cosmogonia dos orixás também tem ali Ifá também, que norteia também vários modos de viver e tal. E aí, quando você entende isso, você vê que é o que a gente engrena e ajuda coletivos, porque tem um tanto de criança que precisa de fortalecimento aí, estão dentro de grupos legais. Tem um tanto de pessoas mais velhas aí também que precisa de conexão e estão dentro de grupos legais. O que a gente precisa ser exemplo para as pessoas, entendeu? Às vezes não é só falar, é só chegar lá e ser o exemplo. Se você puder ser o exemplo, é isso que eu penso todo dia. Eu tenho que ser o exemplo para outra pessoa que está ali na minha frente ali, porque esse axé, essa energia que nos é dada, esse dom, né, ele é para ser usado por uma construção do mundo. Não é para Isso outro aí. processo. Se você desvirtuar do caminho por qualquer outro motivo, você vai sofrer duras penas. E depois dos 40, cada idade, né, cada faixa de idade, ela permite uma coisa, né? Eu tenho curtido essa fase dos 40 para os 50, que é uma fase de aterramento, né? Sou professor de capoeira e esse é o momento do professor de capoeira aterrar. Normalmente quem tem trabalho, quem se movimenta, usa uma corda marrom, porque tem muito essa conexão com o aterramento e tem conexão com a idade também, né? Então, quando não vem por um jeito, vem por o outro, mas é basicamente isso, é sem expectativa, é só levantar de manhã e fazer o que precisa ser feito. Muito bem, Dom. Bom, então, para encerrar a nossa entrevista de hoje, eu vou pedir para que você transmita um recado para as pessoas que são talentosas, né? E não encontraram ainda um caminho para mostrar seus talentos artísticos. Fique à vontade. Tá. Sabe o que elas têm que fazer? Me chama no direct. Chama no direct do meu Instagram, deixa o arroba do meu Instagram aí para elas aí. Deixa aí, deixa aí. Repete a pergunta aí, qual que é a pergunta para quem vai assistir a gente? Qual que é a pergunta? É, o que você transmitiria, para você transmitir um recado, né, para as pessoas que são talentosas e que ainda não encontraram um caminho para mostrar seus talentos. Chama no direct, que eu posso te ajudar a encontrar seu caminho, hein? Cada um tem o caminho e eu sei como é que faz para você encontrar seu caminho. Me chama no direct, que vai ficar para a próxima vez a nossa conversa, né? Como você falou que era a última conversa nossa, essa última pergunta, né? Essa aí vai ficar de bônus para o continue da próxima vez. É, quem não me chamar no direct aí, pode esperar, não tem problema não. Se você estiver ansioso, estiver a fim de resolver, se você sentir que você é talentoso, mas ainda não encontrou seu caminho, o momento é bom, hein? Esse ano o momento é bom, porque esse ano é gratuito. Esse ano é gratuito, tá? O ano que vem também vai ser, isso é marketing, mas chama lá que a gente conversa. Se você não quer esperar, no próxima vez que a gente se encontrar, a gente parte dessa conversa aí, porque pessoas talentosas, o mundo está cheio, e essas pessoas talentosas precisam de aparecer, e às vezes elas precisam só de trocar ideia com uma pessoa aí que vai colocar elas para frente, vai colocar elas para cima, vai colocar elas para se movimentar. E quem não tem talento, sabe, faz o quê? Chama no direct também, porque se você não tem talento, tem uma coisa que fala que quem é resiliente, quem é paciente, ele vence às vezes quem é talentoso, porque infelizmente muitas pessoas talentosas que eu vi, talento mesmo, elas ficaram pelo caminho, porque elas não deram conta de entender que o talento ele tem que ser dissipado em vários momentos da vida. Se você for extremamente, e a gente tem vários problemas disso, e é uma coisa que a gente tem que lutar contra isso. Todo mundo é talentoso, todos nós. Mas se a gente deixar o nosso talento fazer da gente querer ser melhor do que a outra pessoa ou maior,
a gente vai ficar pelo caminho, porque não adianta você ser talentoso e ser uma péssima pessoa, isso serve para qualquer lugar da vida, você só vai ser uma pessoa talentosa, e a televisão, as mídias, está cheio de gente assim, mas na hora que você vai para a rua, na hora que você vai viver a vida de verdade, na hora que você vai colher aquela coisa que você plantou, não sei, né? Então, é muita coisa. Tem que chamar no direct para a gente conversar caso a caso aí. E aí, vamos encerrando por aqui, como você falou, que era a última pergunta, já já a gente para a gravação. Vou deixar um alô para todo mundo aí, foi muito legal conversar com vocês. A gente tem muito assunto ainda para poder conversar, mas espero que a gente possa fazer aí mais para frente um ciclo de lives, chamar outras pessoas para conversar, porque esses assuntos que a gente conversou, que seria legal ouvir outras pessoas que têm pontos de vista, alguns parecidos, outros contrários, mas até para a gente construir melhor nossas redes para mais ações no futuro. Parabéns, muito bem. Bom, queria aqui, Dom, agradecer imensamente sua presença, sua contribuição, que foi muito importante, como você colocou aí, né? Estamos sempre construindo, e é esse a nossa missão nessa terra, né? Nós temos que realmente construir, sempre acreditar, ter fé e esperança, e ter resiliência e persistência. Isso é muito importante. Meu muito obrigada. Boa noite para você e vamos continuar. E ó, bora lá para o direct aí do Dom, gente. Fique à vontade. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Axé.